Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do drama de ficção científica chamado Only. Alerta de spoilers a seguir. O jovem casal Will e Eva decidem se submeter a um rigoroso conjunto de protocolos de segurança após um cometa ter liberado cinzas que causaram a propagação de um vírus. O estresse provocado pelo isolamento não tem sido fácil para eles, e as leis rígidas impostas pelo governo não lhes deixaram outra alternativa senão se esconderem. No 400º dia da pandemia, Eva faz o teste para ver se está infectada, mas enquanto eles esperam o resultado, ouvem a polícia batendo na porta. Por isso, Eva corre para se esconder em seu quarto. Quando Will atende a porta, os militares entram imediatamente para inspecionar os quartos. O sargento examina a identificação de Will e diz que ele não é citado nos registros de aluguel do apartamento. Will diz que o local pertence à sua namorada Carolyn, mas ela teve a doença e está morta. O sargento dá outra olhada nos registros e pergunta a Will sobre Eva Balsora, que também foi citada no contrato. Will diz que Eva voltou para a Inglaterra para visitar os pais quando a pandemia começou e que nunca mais teve notícias dela. O sargento pergunta sobre o plástico que cobre a mobília. Will diz que fazia parte das medidas de segurança para manter sua namorada segura, enquanto ela ainda estava viva. Ele também pergunta sobre o kit de teste, e Will explica que testou a si mesmo porque podia estar transportando o vírus sem saber. Um dos soldados encontra uma sala com fotos de mulheres na parede. A maioria delas tem papéis com datas, mas outras têm datas escritas diretamente na pele. Will revela que eram mulheres que ele conhecia. O sargento diz aos homens para saírem do apartamento depois de não encontrarem nada suspeito. Na saída, ele diz a Will que está impressionado por eles terem conseguido sobreviver à pandemia durante tanto tempo. Ele assegura a Will que não há motivo para preocupação, porque não tem qualquer intenção de levar a mulher infectada com ele. Quando Will pergunta o que ele quis dizer, o sargento aponta para o frasco do kit de teste em cima da mesa. Ele dá a entender que sabe o que o governo faz com as mulheres que estão em cativeiro. Antes de sair do apartamento, ele diz para Will aproveitar os últimos momentos que ainda tem com sua namorada. Will fica em choque, então Eva diz para ele fazer as malas para que eles possam fugir. De dentro do carro, eles leem um anúncio notificando um novo toque de recolher obrigatório, pedindo aos moradores que evitem a exposição às cinzas e comuniquem qualquer avistamento de mulheres às autoridades. Eles passam por uma loja para comprar comida, mas Will diz a Eva para ficar perto dele e ficar quieta. Dentro da loja, a maior parte das prateleiras estão vazias, exceto na seção de higiene feminina. Enquanto Eva inspeciona um tampão, um funcionário puxa seu gorro, expondo seu cabelo comprido. Will aponta uma arma ao funcionário, mandando ele se deitar no chão. Depois de se convencer de que não há mais ninguém na loja, Will deixa $40 para pagar as compras e diz para o homem ficar deitado até eles saírem. Semanas antes do início da doença, Eva disse a Will que queria ir a uma cachoeira porque não vai a uma há anos. Após o café da manhã, Eva e Will começam a recordar sua última viagem, mas são interrompidos por um pássaro que bate na janela. Quando eles olham para fora, notam as cinzas caindo do céu. Enquanto isso, Carolyn chega e cai no chão. De volta à estrada, Will e Eva param num hotel para passar a noite. Pela manhã, Eva enrola uma faixa em volta de seu tronco para esconder seus seios. Ela nota um pó na pia e o esfrega em suas bochechas para ficar com um ar mais saudável. Mais tarde, Will e Eva passam por um restaurante para comer, mas Will está preocupado que possa ser muito arriscado para eles entrarem. Eva dá a entender que não quer comer a sua última refeição na estrada. Dentro do restaurante, Will pede a comida enquanto Eva se abstém de falar com qualquer pessoa. Enquanto esperam pela refeição, o noticiário revela que o projeto Embryo foi capaz de fazer crescer um feto dentro de um ventre artificial. As autoridades encaram a experiência como uma forma possível de repovoar a Terra quando encontrarem a cura. A notícia também revela que a recompensa por denunciar uma mulher viva às autoridades foi aumentada de $1 milhão para $2 milhões. Will e Eva começam a se sentir inquietos quando ouvem os homens discutirem a recompensa. Quando o garçom se aproxima, Will pede 2 fatias de torta para a viagem. Enquanto se prepara para partir, Will nota sangue pingando da orelha de Eva. Ele tenta limpar o sangue, mas derruba uma caneca de café, chamando a atenção de outras pessoas. Will e Eva tentam evitar o olhar dos outros clientes enquanto saem correndo do restaurante sem pagar a conta. Quando o empregado tenta vir atrás deles, um homem se oferece para pagar a conta. O homem, chamado Arthur, diz ao seu enteado Casey para terminar a sua refeição e se preparar para partir. Will e Eva chegam à entrada de uma trilha que chega a uma cachoeira. Will diz que está preocupado com a saúde de Eva, mas ela pede a ele para aproveitar a viagem.
Quando Will e Eva levaram Caroline ao hospital, Will notou que os enfermeiros e médicos pareciam estar no limite. Will diz a Eva que eles deveriam partir, mas Eva quer ficar para descobrir o que havia de errado com Caroline. Will só consegue convencê-la a partir quando diz que só as mulheres estão ficando doentes. Ao sair do hospital, Will decide parar numa área restrita para pegar roupas de proteção. Quando eles chegam em casa, Eva recebe uma ligação de seu pai, que os aconselha a ficarem de quarentena. Ele dá instruções sobre como desinfetar o apartamento, cobrindo os móveis com plástico e jogando desinfetante pela casa. De volta ao presente, enquanto fazem uma pausa na trilha, Will vê Eva tirando fotos e pergunta por que ela está fazendo isso se ninguém vai ver as imagens. Eva acredita que outras mulheres ainda estão vivas e tudo pode voltar ao normal. Num outro flashback, no segundo dia da queda das cinzas, Will tinha incorporado os protocolos de quarentena em sua rotina. Will diz que eles precisam começar a ferver a água porque o vírus atingiu a água. Will tinha instalado luzes UV em todo o apartamento para poder matar agentes patogênicos e germes num raio de 2 metros. Eles estão comendo comida enlatada durante um tempo, mas Will assegura a Eva que a quarentena vai terminar em breve. Quando Eva ouve o telefone, Will a aconselha a não tirar do plástico quando for atender. Nas notícias, eles ouvem que milhares de mulheres morreram e que outras milhões estão infectadas. Pelo menos uma dúzia de homens foram encontrados com o vírus, mas nenhum deles apresentou qualquer sintoma. No 44º dia, Eva começa a ficar cansada de comer macarrão o tempo todo. O casal tenta se manter fisicamente próximo, fazendo carinho um no outro enquanto usam luvas. À medida que os dias se passam, Will constrói um compartimento que pode colocar debaixo da cama para que Eva possa se esconder em caso de emergência. Nessa altura, o governo já começou a manter as mulheres em cativeiro. As notícias mostram que as mulheres parecem estar felizes quando o presidente as visita, mas artigos na internet afirmam que o governo tem realizado experiências horríveis com elas. Como Eva não está autorizada a sair, ela se contenta em tirar fotos pela janela. Will avisa que ainda não é seguro, então pede que ela guarde a câmera fotográfica. Eva está lentamente se tornando mais irritável durante seu isolamento, uma vez que se sente pressionada pelos protocolos e pelo cheiro de desinfetante por toda a casa. Na internet, Eva se depara com uma sala de chat para mulheres que conseguiram evitar ser infectadas. O grupo tem 131 participantes. Will está se tornando cada dia mais protetor à medida que mais mulheres morrem da doença. Enquanto Eva procura seu telefone, Will diz que o escondeu por medo que ela pudesse estar enviando informações a estranhos. Eva fica chocada ao saber que Will pegou seu telefone sem seu consentimento. Eva confessa às mulheres na sala de chat que está se sentindo impotente por causa dos protocolos da quarentena. Por outro lado, Will fica frequentemente descontente com Eva sempre que ela não segue as medidas preventivas. Enquanto isso, eles ouvem nas notícias que 10 milhões de mulheres já morreram. O número de participantes da sala de chat foi reduzido para 89, e cada dia menos mulheres entram nele. Eva diz àquelas mulheres para não perderem a esperança, porque outras sobreviventes ainda estão provavelmente por aí. Ela fica aliviada quando lembra que sua mãe ainda está a salvo na Inglaterra. Will e Eva continuam discutindo sobre as regras da quarentena, já que a doença continua a causar estragos em todo o mundo. O número de participantes na sala continua diminuindo. Quando Eva se conecta, ela descobre que existem apenas 14 mulheres. De volta à floresta, Will e Eva praticam atirar numa lata depois de montarem um acampamento. Will falha o alvo e pede para Eva tentar. Eva acerta na lata no seu primeiro tiro, por isso Will pede que ela tente novamente. Enquanto isso, Arthur e Casey encontraram o carro de Will na estrada da floresta, e Arthur perfura um pneu do veículo de Will. Depois de dispararem, Eva e Will relaxam na tenda e ficam íntimos, mas são interrompidos quando o corpo de Eva começa a tremer. No 238º dia da pandemia, Will decide comprar uma arma. Quando entra na loja, o balconista diz que estava um pouco atrasado porque a maior parte de sua mercadoria já tinha sido vendida. O homem oferece a Will uma espingarda e sugere que ela será adequada para caçar mulheres. Will diz que só quer algo que possa usar para se defender. Will chega em casa, carregando uma arma, enquanto se desinfeta antes de entrar na sala de estar. Will também traz para casa um kit de teste e diz a Eva que quer usá-lo para descobrir se é portador. Will diz que também está cansado da quarentena. Ele esfrega o cotonete na boca e coloca a amostra no frasco. Minutos depois, eles veem o frasco ficando azul, o que indica que Will está infectado. Ele fica desesperado, mas diz a Eva para não se preocupar. De volta à floresta, Eva sai pela manhã para dar um passeio, enquanto Will ainda está dormindo. Quando ele acorda, ele chama por ela, mas quando sai da tenda, Casey e Arthur o cumprimentam apontando uma espingarda. Arthur diz para ele sair da tenda e pergunta onde Eva está.
Ele começa a gritar, mandando eles não voltarem para o acampamento. Eva ouve sua voz e espia o acampamento. Ao chegar lá, ela vê Arthur amarrando Will a uma árvore. Arthur diz a Casey para verificar o trilho enquanto ele procura Eva perto do rio. Arthur vê Eva correndo e vai atrás dela. Ela consegue escapar dele se escondendo entre duas rochas. Ele continua procurando, mas finalmente desiste. Nessa noite, Arthur pergunta ao Will como conseguiu manter Eva a salvo durante todo esse tempo. Arthur diz que tentou selar e esterilizar sua casa para mantê-la viva, mas ela morreu após algumas semanas. Arthur assegura ao Will que não é um monstro, ele só quer repovoar a terra para que seu filho possa um dia criar sua própria família. Will lembra a Arthur que Eva já não é mais útil porque já está morta. Arthur diz que eles precisam encontrá-la em breve porque seus óvulos só duram cerca de 6 horas após a morte. Will pergunta a Arthur se ele teria entregue sua mulher às autoridades. Ele diz que não, mas sua esposa Cat se entregaria de bom grado se isso ajudasse. Quando um alarme começa a soar, Arthur acorda Casey e diz que é sua vez de vigiar. No 374º dia da pandemia, apenas Eva e outra mulher, chamada Hope, estão online no chat. Hope diz que outra sobrevivente foi atacada na noite anterior. Ela diz que foi à internet para se despedir de Eva porque já começou a sentir os sintomas. Eva diz que pode ser outra coisa, mas ela diz que já fez o teste. Hope envia a Eva uma foto sua segurando um jornal com a data 23 de março. Eva imprime a imagem e cola na parede de seu quarto. Na floresta, Will acorda à noite e vê Eva caminhando em sua direção. Eva caminha na direção de Casey sem roupas, enquanto ele olha para ela com admiração. Quando ela se aproxima, o acaricia suavemente e de repente bate em sua cabeça com uma pedra. Eva desamarra Will, mas enquanto eles se preparam para partir, ouvem Arthur chamando Casey. Will aponta a espingarda para a tenda. Arthur dispara de dentro, fazendo com que Will dispare de volta. Will é atingido na perna, mas consegue fugir com Eva. Arthur permanece na tenda enquanto grita de dor, indicando que também foi atingido. No 400º dia, Eva recebe uma ligação de seu pai, mas Will diz que eles devem contatá-lo através de uma VPN segura. Eva diz a Will que talvez tenha sido uma emergência. Will pede que ela não diga nada. Peter tem hematomas na cara. Ele diz que quer saber se Eva está bem, e informa a Eva que sua mãe foi levada. Ele tinha pensado que sua mulher estaria a salvo devido à sua idade, mas as pessoas ainda a levaram. Peter chora enquanto implora que Eva diga alguma coisa. Incapaz de conter seu desejo de se comunicar com seu pai, Eva chama por Peter, dizendo que está bem. Will rapidamente pega o telefone, argumentando que ela não pode falar numa linha não segura. Eva implora para que ele devolva o telefone, mas Will não se conforma. Ele avisa que as pessoas chegarão dentro de 15 minutos para levá-la se ela ficar se expondo. Eva ataca Will, dizendo que sua casa se tornou uma prisão por causa da quarentena. Will assegura a Eva de que eles vão sobreviver à pandemia, mas ela tem que se comportar. Eva fica ainda mais frustrada, por isso pega a arma da mesa e pede a Will que ele saia. Ao sair, Will vê as cinzas caindo, por isso volta para dentro. Entretanto, Eva já está a caminho do telhado, vestindo sua roupa de proteção. Quando Will volta para dentro do apartamento, repara que Eva não está mais ali, por isso vai até o telhado para encontrá-la. Quando Eva chega ao telhado, ela caminha perto da borda do edifício e vê as cinzas caindo do céu. Will volta ao telhado e corre em direção a ela, mas fica em pânico quando a vê retirando sua roupa de proteção. De volta ao presente, Eva e Will caminham lentamente até a cascata. Ao chegar ao local, Will dá um beijo nos lábios de Eva e lhe dá um abraço, sabendo que em breve ela não estará mais por perto. Mais tarde, Eva pega sua câmera e a entrega ao Will, que tira uma foto dela mostrando a data de sua morte.